Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler com atenção os versos de 1 a 13. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez nos alegramos tanto de podermos nos reunir como povo teu. Este povo seleto, que sobre a terra é então objeto do teu cuidado, dos teus olhos, do teu amor. Obrigado por te reunires conosco. Obrigado porque podemos ouvir tua voz no íntimo. Obrigado porque tu tens falado aos nossos corações. Mas agora queremos suplicar, Senhor. Nós queremos ouvir um pouco mais a tua voz com relação a nossas famílias. Nós precisamos, em dias difíceis, sermos famílias para ti. Obrigado, Senhor, porque tudo que necessitamos, tu tens provido. Nos dá um genuíno coração responsivo. Nos dá um coração aberto nessa noite, capaz de realmente ouvir tua voz, acolher tuas palavras, para não pecar contra ti. Com essa expectativa, nós nos abrimos para ti e suplicamos que o Senhor fale conosco e nos dê tua presença na tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o Senhor tem então sido tão generoso conosco nesses dias em que temos compartilhado algo com as famílias, com os casais. E tanto o Senhor já nos falou a respeito de princípios tão importantes, tão fundamentais
tão centrais na palavra no que concerne ao testemunho de Deus, a casa de Deus e as famílias de Deus. Se nós não formos, então, atentos para isso, o que nós poderemos viver juntos, que então se chamará igreja? Se nós não estivermos atentos para aquilo que significa para Deus nossas vidas, nossas famílias, o que será do nosso testemunho corporativo? Então, graças ao Senhor que nós temos sido tão advertidos, tão iluminados, tanta palavra direcionada ao nosso coração. E sim, há uma responsabilidade enorme para nós. O Senhor tem desejado que nós sejamos um povo que realmente manifesta uma diferença. Aliás, essa sempre foi a marca daqueles que o Senhor chamou. O Senhor chamou para si todos aqueles ao longo da história, desde Abraão. E esse chamamento, ele foi um chamamento tão profundo, um chamamento tão vital, tão orgânico, que essas pessoas e esses povos e essas assembleias passaram então a ser, para o Senhor, um povo distinto, um povo que realmente manifesta nas suas próprias vidas as marcas daquele que nos chamou e daquele que nós professamos amar. Então, sempre foi assim ao longo da história da igreja. E os testemunhos mais marcantes da igreja vieram de famílias fortes. Vieram, ao longo da história da igreja, vieram de famílias que realmente testemunharam amor a Deus, profundo amor a Deus, amor uns pelos outros, proteção, cuidado, alegria, marcas familiares que causaram um impacto no mundo em que estiveram inseridos. Agora, que o Senhor possa encontrar isso em nós, irmãos. Do contrário, nosso viver corporativo, nossa vida de testemunho para Deus será insípida. E então, diante de você, nós temos Deuteronômio 6. Qual é o contexto aí? Porque penso que isso seria importante para nós começarmos daí. O contexto é o contexto da terra prometida, da terra de Canaã. Aquela terra que é apenas uma figura do nosso amado Senhor Jesus, de suas riquezas insondáveis. A terra é descrita aí como aquela terra que tem toda riqueza, terra que mana leite e mel, é o que é dito aí. Então, esta terra aponta para o nosso Cristo e para aquilo que é providenciado por Deus para nós, no nosso Cristo. E não somente isso, aponta para aquele propósito de Deus que não tirou o seu povo de um ambiente de escravidão para que eles vivessem por si mesmos. Não, eles foram tirados do Egito com um propósito, para que encontrassem provisão, prazer, descanso em Canaã. Então eles caminharam, jornadearam no deserto. Então nós temos aquele período, todos aqueles anos de desintoxicação, aqueles anos de purificação, porque eles saíram do Egito tão contaminados, com tanta coisa, 400 anos de escravidão. E então eles saíram tão marcados com aquelas características do Egito, e o Senhor operou aquele trabalho purificador, santificador, preparador, para que eles então estivessem prontos para entrar na terra, desfrutar da terra. Mas lembre-se, eles, para que entrassem na terra, ainda precisaram vencer muitos inimigos. E então, depois que tudo isso foi tratado, realizado, eles pudessem então desfrutar de descanso, de provisão, de toda a bênção que Deus havia preparado para eles na bendita terra de Canaã. Agora, eu e você, nós fomos chamados, graças ao Senhor. Nossas famílias foram chamadas. Para quê? Qual a finalidade?
O Senhor é Deus de propósito. Ele não nos chamou para que agora nós vivêssemos para nós mesmos. Então nós fomos libertos daqui, dali, deste ou daquele fútil procedimento. Todos nós aqui sabemos o que isso significa. Então Ele nos chamou daqui, dali, nos libertou, nos fez vê-lo, nos despertou para amá-lo, para segui-lo, mas com que finalidade? Para que nós então vivêssemos a provisão bendita, abundante, que então Ele dispõe para nós no nosso amado Cristo, em Jesus. E então nós tivéssemos toda a provisão, todos os alimentos, todos os recursos necessários para vivermos nesse mundo a abundância da alegria, do prazer, do desfrute, do descanso, mesmo em dias difíceis, no nosso Cristo. Então, irmão, olhando esse pequeno resumo do contexto aí do capítulo 6 de Deuteronômio, então o Senhor, com a entrada, a terra que agora vocês passam a possuir, então o Senhor os conclama, e eu queria que você guardasse isso nessa noite. O Senhor os conclama, os convida, os desperta para uma devoção exclusiva. Guarde isso no seu coração. Porque o capítulo 6 de Deuteronômio é um chamado para que eles vivessem a provisão, o amor a Deus, o descanso em Deus, e que tudo isso partiria, nasceria, seria uma realidade, em primeiro lugar, nas famílias. Então o Senhor os convida para que sim, experimentassem genuína devoção exclusiva. Então esse é o chamado de Deus em Deuteronômio 6. O Senhor vai dizer, olha, agora vocês passam a possuir uma terra. E agora há um desafio para vocês de se manterem em tudo aquilo que eu disse para que fosse ensinado para vocês. E então isso governe a vida de vocês. E isso nasça e seja realidade para vocês no contexto mais íntimo das suas casas. Vocês precisam ter casas que sejam um ambiente onde essa devoção exclusiva nasça. Ela seja experimentada e ela vai gerar impacto nas gerações. É isso que o texto está dizendo. Ele vai dizer, olha, esses mandamentos, juízos, estatutos, tudo que eu disse para que fosse ensinado para vocês, tudo que vocês têm recebido de mim, resumindo, trazendo para a nossa realidade, tudo que é disposto para vocês em Cristo, no qual vocês agora vivem. Então agora, essas realidades, elas serão desfrutadas, elas serão experimentadas, amplificadas para a vida da igreja, é claro, porque esse é o propósito. Deus não tem propósito em uma família, mas num corpo de pedras bem ajustadas, edificadas para Deus. Mas como isso começa? Qual é a nossa responsabilidade? Isso começa nos nossos lares. E então o texto de Deuteronômio é tão definitivo a respeito disso. O Senhor apresenta para nós um caminho para esse povo. Olha, vocês têm um caminho para descansar. Vocês têm um caminho para desfrutar as riquezas, as bênçãos, os recursos. Esse caminho é o caminho da devoção exclusiva. Onde isso se inicia e precisa ser vivido por vocês? Dentro da sua casa. Que o Senhor nos encoraje, porque é a isso que o Senhor tem nos chamado. E então, o texto vai nos desafiar a esse caminho, então, essencial, onde tudo que é essencial para se desfrutar está provido por Deus. Quando a descrição é feita, irmão, dessa terra, é dito que a terra, além de manar leite e mel, ela tinha poços que eles não cavaram. Ela tinha cidades
para que houvesse um contraste, ela tinha cidades da além do Jordão, para que aquilo que eles tinham de perspectiva ficasse para trás. Todas as perspectivas deles do que era uma civilização haveriam de morrer no Jordão, e a partir do Jordão eles teriam cidades novas. Cidades novas. A terra que vocês vão possuir, o Senhor dará para vocês grandes e boas cidades. Para quê? Para que eles tivessem uma distinção clara. Esse é o meu povo. Agora, as nossas famílias são esses redutos espirituais de manifestação do poder de Deus pelo Espírito, trazendo seus estatutos, juízos e mandamentos em evidências reais nas nossas vidas, de modo que há uma distinção. Para nós que estamos além do Jordão, que já passamos em Cristo, por toda a morte executada daquilo que nós somos em nós mesmos, daquelas marcas tão negativas, tão ligadas ao velho homem. Mas agora, nós temos, pela graça, a oportunidade de vivermos para Deus, segundo a provisão que Ele então tem desejado para nós. Agora, preste atenção em algo aqui ainda introdutório. Nós vivemos numa sociedade que tem uma perspectiva, inclusive no que concerne a casamentos, quais os segredos para se viver uma vida feliz. Quais os segredos? O mundo corre atrás de segredos, técnicas, para se viver uma vida abundante, uma vida de desfrute. Eu não estou falando de abundância material, mas de felicidade, alegria, uma vida realmente satisfatória. O mundo busca isso, de alguma maneira. Só que não há, segundo esse mundo, segundo essa sociedade, eles não podem, independente de Deus, encontrar essa alegria, essa satisfação. Então, muitas sugestões são direcionadas. E nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos influenciados por levantes mundanos que vêm sugerir dentro da igreja de Deus princípios mundanos que sugerem qual é o caminho para se ter famílias estruturadas, vida feliz, para usar uma palavra mais corriqueira e de uso do mundo, para termos uma vida de sucesso, me entenda bem, não sucesso financeiro, mas uma vida bem-sucedida. Então, muitas coisas são sugeridas. Então, é sugerido que nós precisamos de um bom ambiente. Quanto melhor for o ambiente, mais isso vai influenciar, então as pessoas e as coisas vão se adequar. Esse talvez seja um dos enganos. Mas não só isso, olha, há um outro caminho. E esse caminho é o caminho da educação. O caminho da educação. O que nós precisamos é de educação. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo uma carga excessiva sobre as pessoas, sobre as crianças. Absurda. Por quê? Porque o mundo tem entendido que o caminho para uma vida bem-sucedida é educação. Então, nós temos aí crianças, mundo afora, que são submetidas a sistemas de ensino em países mais desenvolvidos do que o nosso, 15 horas de estudo. Nós temos conteúdo, carga horária absurda, não é? Por quê? Porque o caminho para uma vida bem-sucedida chama-se educação. Então é disso que nós precisamos. Agora, irmão, não se confunda, porque essas coisas não podem entrar para dentro da vida da igreja, e então determinarem as nossas vidas e nós vivermos como o mundo vive. Porque, preste bem atenção e guarde uma conclusão importante. A família é muito mais poderosa do que a educação.
A família é um instrumento de Deus muito mais poderoso do que a educação. Que o Senhor nos ajude nisso, para que nós realmente compreendamos o que isso significa. Os estudos sociológicos mais recentes, sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, que muitos problemas difíceis que as pessoas têm, eles estão relacionados, em primeiro plano, tanto os problemas mais difíceis, como as características positivas mais bacanas. Elas estão relacionadas diretamente com os pais. Os estudos sociológicos mais recentes apontam isso. Que as características mais positivas, que então são evidências para o mundo de sucesso, e também as características mais negativas, os problemas mais graves, estão relacionados com a família. O que isso significa? Que a família é um instrumento muito mais poderoso do que a educação. Agora, sabe qual é o problema, irmão? É que nós, muitas vezes, somos negligentes no que se refere às famílias. Nós achamos que a coisa vai andando sozinha, como se as coisas espirituais não demandassem uma adequada resposta a Deus. E então nós deixamos as coisas serem levadas de qualquer maneira. E então o resultado é um resultado difícil. Mas seguindo um pouco mais, ainda no texto de Deuteronômio, o desejo do Senhor para nós, então, o que é proposto aí em Deuteronômio é um caminho de devoção exclusiva, mesmo em dias difíceis, para que você e eu, nós encontremos no contexto das famílias, prazer, alegria, descanso, desfrute, tudo que Deus tem desejado e providenciado para nós. Mas, se esse desafio, ele não for encarado como de fato ele é, algo sério aos olhos de Deus, nós então teremos resultados que as pessoas, as famílias estão aí mostrando para nós. E olha, preste bem atenção, eu não estou falando de famílias mundanas, tá? Porque as famílias mundanas, elas são um completo desajuste. Nós estamos falando de famílias chamadas cristãs. Então, se nós não olharmos seriamente aquilo que Deus deseja para nós como seu povo, no que concerne esse chamado à devoção exclusiva, se nós não estivermos realmente dispostos, nós teremos resultados conforme os que de alguma maneira já temos visto. E se nós formos honestos diante do Senhor, alguns de nós têm visto nas suas próprias casas. Então, que o Senhor nos ajude nisso para avançarmos em direção a Deus. O que o Senhor propõe aí, esse texto, é um texto dos mais importantes para o contexto da nação de Israel, ao longo da sua história. Esse é o conhecido chamá, ouve no hebraico. Esse texto tem uma importância enorme para eles. Agora, nós apenas estamos tomando esse texto como uma referência de princípios do nosso Deus que não mudam, para que conheçamos o caminho para famílias bem estruturadas, para um desfrute daquilo que o Senhor deseja. E então, vamos seguir um pouquinho no texto. Essa direção, essa declaração de Deus, aí no capítulo 6, ele é apenas uma direção amorosa, orientadora da parte de Deus, que dava para aquele povo uma identificação com Deus. Deus está dizendo, olha, para que vocês se identifiquem comigo, então o primeiro passo é que vocês ouçam no íntimo, adequadamente, é que vocês me amem genuinamente e que então vocês avancem como famílias bem estruturadas e essa marca dará uma identidade para vocês relacionada comigo, como meus filhos, meu povo, minha propriedade.
Então, é a isso que esse texto nos conclama. E é isso que eu gostaria que você identificasse com devoção exclusiva. Devoção exclusiva. É um chamado à devoção exclusiva, somente a Deus. Um amor exclusivo, um ouvido exclusivo, um coração exclusivo, realmente voltado para Deus, porque, querido irmão, os nossos ouvidos, eles selecionam aqueles e aquelas coisas que são importantes para nós. Quando você considera uma pessoa sem importância, ela pode falar o que quiser, vai entrar por aqui e sair por aqui. Ela não importa para você, você já deletou essa pessoa. Então, um dos sinais mais evidentes de desamor é um ouvido que não recebe, não captura aquilo que foi falado. Compreende isso, irmão? Irmão e irmã, como está essa relação de ouvidos atentos dentro da sua casa? Irmã, você tem ouvidos exclusivos para Deus e, consequentemente, para o seu esposo? Irmão, os ouvidos da sua esposa estão atentos para você, te consideram, te recebem como da parte de Deus? Irmão, seu filho te ouve? Ou você precisa gritar? Ou ele parece uma porta que não ouve nada que você diz? Ouve, Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Será que nós não precisamos reafirmar essa confissão entre nós em dias de tamanha apostasia, idolatria? As pessoas são amantes de si mesmas, vivem para seus próprios interesses, para o seu próprio ventre, buscando e adorando a si mesmas. Será que nós, como povo de Deus, não precisamos reafirmar que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, exclusivo dos nossos corações? Um chamado à devoção exclusiva. Se nós não tivermos famílias assim, nós não teremos filhos bem estruturados e nós não teremos um testemunho corporativo forte, marcante, que realmente atrai. Compreende, meus irmãos? Então nós vamos precisar fazer uma mirabolância aqui. Nós vamos precisar agradar as pessoas que entrarem aqui de alguma maneira. Por quê? Porque o nosso testemunho não atrai. Agora, se nós realmente vivermos para Deus e conhecermos mais intimamente qual é esse caminho de devoção exclusiva, então nossas vidas serão atraentes. As pessoas serão atraídas, nossos filhos serão diferentes, nossas cidades, nossos lares serão diferentes, haverá um ambiente marcante, umbrais realmente marcados com aquilo que é de Deus, uma decoração. Irmão, me entenda bem, porque tudo que pode nos ajudar a compreender o que é uma atmosfera espiritual, nós precisamos compreender isso, aprender isso, para discernir a voz de Deus. E se isso não for discernido dentro das nossas casas, se a escola não for as nossas casas, como será na igreja de Deus? Nós precisamos ter casas que são genuínos ambientes espirituais, casas onde as palavras, a palavra de Deus, ela é ouvida com atenção, onde a nossa casa manifesta um ambiente espiritual. Compreende, irmão? Então, que desafio é esse para nós? Esse desafio de sermos e funcionarmos como um povo de devoção exclusiva. Sermos e funcionarmos, não somente sermos, porque o Senhor nos comprou para Ele, isso é o que nós somos. Você se lembra o que Pedro diz? Ele diz assim: vocês são uma nação santa, uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva. Não é isso? Um povo de propriedade exclusiva, isso é o que nós somos. Agora, nós precisamos funcionar dessa maneira.
Nossas vidas precisam evidenciar isso, que nós realmente somos uma nação santa. Agora, como nós vamos viver isso? Senão partindo, então, esses recursos, essa provisão espiritual, partindo de dentro das nossas casas. Graças ao Senhor por isso. Porque, então, esse é o grande desafio para nós, para que nossas famílias manifestem, então, nesse eixo familiar, essas riquezas de Deus sejam manifestadas. Agora, eu gostaria de sugerir para você que esse ensino e esse ouvido atento é responsabilidade nossa. Porque, irmãos, nós somos muito... nós gostamos de transferir responsabilidades. Então, nós vemos isso no mundo e nós queremos transferir isso na nossa vida espiritual. Porque no mundo, o que nós temos hoje? Pais que transferem a responsabilidade dos seus filhos para as escolas. Então, eles não educam seus filhos, eles não estão atentos aos seus filhos, eles não dão atenção para os seus filhos, mas eles socam os filhos lá na escola e se for em tempo integral, melhor ainda. Né? E nas férias, colocam na colônia de férias, para que não vejam mesmo seus filhos. Isso é o que o mundo faz. Agora, e nós? Como os nossos ouvidos, os nossos filhos vão ter ouvidos e vão ser ensinados? O que é isso, irmão? Como que é isso? Os irmãos têm algum tipo de noção parecida com essa perspectiva mundana que eu coloquei? Os meus filhos vão aprender com o irmão tal, na reunião da igreja. Os meus filhos vão aprender nas salas em que as irmãs estão orientando. É assim? É assim que os nossos filhos vão aprender, ser ensinados com relação à palavra de Deus? É assim? É isso? É tão pouco assim? Ou será que eles vêm ensinados para então, junto com os irmãos, manifestarem aquela glória de Deus que eles já trazem? É para isso que o Senhor nos chamou. Esse é o desafio. Agora, que o Senhor nos livre dessa perspectiva equivocada que nós muitas vezes temos, que santidade, ouvidos atentos, e isso nós aprendemos quando estamos reunidos apenas. Porque não é assim, irmão. Nós realmente temos provisão do Senhor quando nos reunimos, mas isso é tão pouco. O Senhor tem desejado encontrar devoção exclusiva dentro da sua casa. E isso então significa um ensino responsável e um ouvido que realmente seja despertado. Se você observar no verso, deixa-me localizar aqui, os versos 8 e 9. Eles vão... o verso 7 diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Do que o Senhor está falando, irmão? O Senhor está falando de uma transmissão de realidade espiritual. Não é uma transmissão de conceitos, não é uma transmissão de histórias. Não, é uma transmissão de princípios que são reais para você, porque é exatamente isso que os seus filhos e que a sua família verão. Compreende? Então, que desafio para nós esse de ensinar e de dispor os ouvidos, de termos ouvidos que realmente estão furados para Deus, ouvidos consagrados. Eu amo ao meu Senhor
minha esposa e os meus filhos, e não quero sair livre. Então essa é a marca daqueles escravos por amor. Essa é a marca distintiva daqueles escravos por amor. E então, esse é o desafio para nós. Transmitir. Você se lembra do texto de Efésios, que então na reunião passada nos foi compartilhado? Efésios 4, 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que seja boa, para edificação e que transmita. Lembra? Esse é o sentido. E que transmita. Essa é a nossa responsabilidade. Transmitir graça aos que ouvem. Então, esse é o desafio para você, pai, e para você, mãe. Esse é o nosso desafio, que nossas casas sejam um ambiente marcado por transmissão de graça. Ah, irmão, será que aqui nós já não precisamos nos arrepender? Quanta coisa tem sido transmitida nas nossas casas, que está longe de poder ser considerado uma transmissão de graça. O sentido dessa transmissão aí é suporte, conforto, alegria. Você se lembra? Transmita graça. Em que sentido? Transmita suporte. Eu estou aqui. Eu estou com vocês. Eu permaneço aqui. Eu represento esta família. Que o Senhor nos ajude. Suporte. Mas não só isso, conforto. Pais que estão dispostos a servir em prol do ambiente espiritual da casa. Conforto. Nós não estamos falando, irmão, de conforto físico. Conforto e alegria. Sabe, irmão, nossas casas precisam ser ambientes de alegria. Tem um irmão que sugere que elas só serão ambientes de alegria se forem ambientes de perdão. Essas duas coisas andam juntas. Nossas casas só serão ambientes de alegria se forem ambientes de perdão. Pense nisso, irmão. Medite sobre isso. Não existe nenhuma chance se nós não aprendermos a nos perdoar mutuamente. Onde nós somos treinados para isso? Nas nossas casas. E então a nossa casa será um ambiente de celebração e de festa, de alegria, se nós soubermos perdoar uns aos outros. E lembre-se, o arrependimento paterno não anula a autoridade. Muito pelo contrário, confirma a autoridade. Um ambiente de perdão é um ambiente genuinamente espiritual. Se isso não for encontrado nas nossas casas, não haverá proteção, conforto e alegria. Não será um ambiente onde se inculca aquilo que é de Deus, compreende, irmão? Não é uma lavagem cerebral, é uma transmissão de vida espiritual, que não é apenas de palavras, inclui palavras, mas é uma transmissão de vida. Não é faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É seja meu imitador, porque eu amo Deus e tenho imitado a Cristo. Compreende, irmão? É a isso que o Senhor tem nos chamado. E então, essa transmissão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que os pais precisam ter em seus lares para oferecer essa transmissão graciosa para os seus filhos? O que é necessário de se ter nos lares para que então isso seja uma verdade? E aqui eu gostaria de te dizer que a Bíblia tem muitos exemplos maravilhosos de famílias, de homens que se dispuseram a viver essa realidade de devoção exclusiva e que tiveram famílias maravilhosas. Mas também a Bíblia tem para nos oferecer muitos exemplos negativos,
porque o Senhor não esconde as consequências de uma vida descomprometida com as famílias. Entende, irmão? Então, eu gostaria de sugerir para você, primeiro, 3 passos negativos, e então uma sugestão positiva que vai englobar todas esses 3 passos aí que gostaria de destacar. Então, o que precisa haver nos nossos lares? Uma genuína disposição para ouvir Deus e amar a Deus. Uma verdadeira e genuína disposição. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor e compreender que a vida cristã não é constituída de algumas leis e de alguma frequência em algumas reuniões. A vida cristã é uma realidade orgânica, vital, de comunhão com Deus em Cristo. E se isso não for experimentado, então não haverá prazer, desfrute e descanso. E então, a primeira sugestão que eu gostaria de te dar é que nós temos aí muitos exemplos positivos e negativos, como já disse. Então, eu gostaria que você considerasse, irmão, nesse contexto, então, que o capítulo 6 propõe, e que nós vamos tocar em alguns aspectos muito ligados à vida cotidiana do lar. Mas antes, eu gostaria de falar aos pais, por 3 passos e exemplos negativos. Então, primeira consideração que eu gostaria de fazer com você: pais autoritários. Pais autoritários, não homens apenas. Pais e mães. Pais autoritários. Esse talvez seja o primeiro exemplo que a Bíblia deixa muito claro, através de muitas circunstâncias. Eu vou citar uma só, mas através de muitas circunstâncias, com relação aos danos que são causados no contexto familiar, que então são fatais para que não se viva essa genuína devoção exclusiva. Compreende? Então, como é possível viver devoção exclusiva em lares com pais autoritários? Quem são esses pais? Quais são as características deles? E qual é o exemplo bíblico que nós temos a respeito de pessoas assim? Então, primeiro, eles são são pais fracos, que fogem das responsabilidades. E que por serem fracos e fugirem das suas responsabilidades, eles são sujeitos a repentes intempestivos, explosões. E então constituem um ambiente familiar em que as coisas só andam baseados nesses berros e nesses repentes. Compreende? Qual é o exemplo bíblico que nós temos disso? Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14, nós temos algo a respeito de um homem de repentes intempestivos. A respeito de um homem autoritário e que estava em uma posição de autoridade. Saul. Saul evidencia na sua vida essa característica autoritária. Saul tinha repentes. Era um homem de personalidade fraca, era um homem que fugia das suas responsabilidades. E lembre, nós estamos fazendo uma analogia com pais que têm personalidades fracas, que são fujões das responsabilidades que o Senhor tem conferido e que então por isso estão sujeitos a todo tempo a essas explosões, a esses repentes intempestivos. Então, o que nós temos aí em 1 Samuel, não desmarque Deuteronômio, por favor, mas o que nós temos aí em 1 Samuel, capítulo 14, a partir do verso 24, veja só. Diz assim: estavam os homens de Israel
angustiados. Guarda essa palavra. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Então veja que Saul dá uma ordem intempestiva, o povo estava exausto, caminhando em peleja ali, com aquele contexto dos filisteus. Então Saul dá uma ordem intempestiva lá que ninguém podia comer. Qual foi o resultado disso, irmão? O resultado é que os homens de Israel estavam angustiados. Sabe qual é o sentido dessa palavra aí no original? O sentido desse angustiados aí, pressionados. Preste atenção, porque lembre-se que nós estamos fazendo uma analogia com pais autoritários. O que eles geram no ambiente das suas casas? Eles geram filhos ou esposas ou maridos pressionados. Primeiro. Segundo, oprimidos. Terceiro, cobrados. Irmão, que o Espírito Santo nos ajude aqui. Se esse for o ambiente das nossas casas. O que isso produz? Angústia, exaustão. Os homens de Israel estavam angustiados. Por quê? Por uma intempestividade de Saul. Um homem totalmente intempestivo. Se você continuar aí, for ao capítulo 20, você tem uma outra atitude intempestiva de Saul. No capítulo 20, Saul fica enciumado com a relação de Jonatas e Davi, seu filho. E por causa dessa relação, Saul então diz palavras muito duras para Jonatas, num momento de repente. Ele berra e chama Jonatas de um filho de mulher vadia, de mulher perversa, é a nossa tradução. Não precisa dizer para você o que isso significa se nós trouxermos para o português, claro. Esse é o intempestivo Saul. Agora, nós temos vivido nas nossas casas como pais autoritários? Nós temos vivido a pressionar, a cobrar e a oprimir, e o ambiente da nossa casa pode ser resumido com essas palavras? Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele disse que deveriam ser lares em que nos umbrais estariam gravadas as palavras do Senhor. Elas deveriam ser por frontal aos nossos olhos. Elas deveriam estar nas nossas mãos. Elas deveriam ocupar o nosso ambiente ao deitar, ao levantar, ao caminhar pelo caminho. Sempre, todo o tempo. Um ambiente genuinamente espiritual, compreende, irmão? Agora, então, essa é a primeira característica, e pais autoritários. Eles sempre ficam revoltados. Eles sempre estão revoltados. Eles cobram e dão ordem sem sentido e sem coerência, porque eles entendem que é assim que as coisas são. Eles nutrem uma relação com Deus como se fosse assim. Compreende, irmão? Que o Senhor nos ajude nos nossos lares, como é a nossa relação uns com os outros. Que tipo de pais que nós somos? Somos pais autoritários, cobradores, revoltados, que levam as coisas no grito, que têm repentes intempestivos. Qual é o resultado disso? Os resultados são terríveis, irmão. Eu queria sugerir pelo menos 2 para você. 2 resultados de pais assim. Porque quando você observa essas atitudes, esse contexto, então, pelo menos 2 resultados são produzidos. Um é revolta. Sabe aqueles filhos que quando eles têm uma oportunidade de liberdade, ou quando eles estão longe dos pais, eles fazem as coisas mais malucas possíveis? Por quê? Porque eles estão revoltados, debaixo de um ambiente de cobrança, de opressão.
Pais autoritários. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é um movimento pendular, né? Ou uma revolta, ou então uma apatia, como se aquela criança tivesse quebrado por dentro, entende? A criança não tem sonho, não tem alegria, não tem disposição para nada. Pais autoritários. Que o Senhor nos ajude, para que essa não seja a expressão das nossas casas. Queridos irmãos, nós não fomos chamados para isso. Que o Senhor nos ajude para que nós quebremos, nós nos dispamos, como Efésios vai nos ensinar, Efésios capítulo 4, precisa haver um despir dessa velha maneira de fazer as coisas, que alguns de nós trazem das suas casas, de onde vieram. Despir, renovados em Deus e revestidos daquilo que o Senhor tem para nós. E sermos pais verdadeiramente amorosos, equilibrados, pais firmes, posicionados, que produzem filhos sadios, fortes, filhos para Deus, não filhos competitivos para os melhores lugares do mundo, não, filhos para Deus, que amam Deus, que testemunham seu amor por Deus desde novinhos. É a isso que o Senhor nos chamou. Então, esses são duas características aí. Segundo grupo aí que eu gostaria de destacar, não somente pais autoritários, mas vamos dar um passo mais, pais permissivos. Irmão, pense comigo a respeito disso, porque a permissividade, assim como o autoritarismo, são mortais para a devoção exclusiva, para aquilo que o Senhor, então, conclama o seu povo em Deuteronômio capítulo 6. Então, quem são esses permissivos? São aqueles pais que acham que a nossa relação com Deus e com os filhos, ela é baseada em uma atitude de afeto irresponsável e sem direção. Então, são aqueles que os filhos e que os maridos e que as esposas podem tudo. Compreende, irmão? Eles são absolutamente permissivos por algum tipo de culpa, por algum tipo de egoísmo. Eles não se posicionam. Eles não dizem não. Não é esse o caminho, não é por aqui. Compreende, amado irmão? O Senhor, então, tem desejado que nossas famílias sejam, então, esses ambientes onde não se faça tudo o que quer, porque nós não fomos libertados para fazer o que nós queremos, nós fomos libertados para fazer o que nós devemos. A liberdade que temos em Cristo é para fazer o que devemos, não o que queremos, porque aqueles que foram libertados não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que desafio, permissividade, que mal é esse dentro das casas. Que o Senhor nos ajude nisso, meus queridos irmãos. E aqui o exemplo é Eli. Ainda em 1 Samuel capítulo 3, e gostaria que você abrisse comigo, porque você precisa ver esses versos. 1 Samuel capítulo 3, veja comigo o verso 13. 1 Samuel 3, 13. Eu gostaria de destacar dois versos. O capítulo 3, verso 13, e o capítulo 2, verso 29, eu gostaria de tomar uma frase lá. Agora, 3,13 primeiro, diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Deus está falando de Eli. Quem é Eli, irmão? Eli é um sacerdote, um homem de governo, um homem de Deus, que deveria ser um testemunho para o povo. Então, eu julgarei a sua casa para sempre, veja a força das palavras, para sempre,
pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, pois nós vamos falar o que significa isso daí, e ele não os repreendeu. Então são duas palavras importantes aí, execráveis e repreensão, ou repreendeu. São duas palavras muito importantes aí. Primeiro, irmão, eu gostaria que você observasse o que significa execráveis. Pais permissivos. Qual é o resultado? Qual foi o resultado dentro da casa de Eli? Veja que Deus sempre trata segundo sua ordem, seus princípios. O seu povo foi chamado a viver uma realidade espiritual que partisse do ambiente familiar. Então, quando o Senhor vai tratar com Eli, o testemunho público estava inadequado, então o Senhor julga Eli primeiro dentro da sua casa. Depois ele perde sua posição de autoridade pública diante do povo. Mas primeiro ele é julgado diante da sua casa. Por quê? Porque foi permissivo. Seus filhos, qual é o resultado? Se tornaram execráveis. Sabe qual é o sentido? Algo insignificante, algo depressível, algo provocador. Será que nas nossas casas nós temos filhos que diante de Deus e para com o testemunho de Deus são provocadores? Será que nós temos tido atitudes provocadoras diante de Deus? Isso é o que significa sermos execráveis. Mas não só isso, tem aí a palavra repreendeu, e é interessante o sentido, porque é uma palavra muito específica. Não fala apenas de uma orientação. Não é que Eli não deu orientação para os seus filhos, ele até deu. Se você ler aí o capítulo 2, você vai ver que num dado momento ele dá uma orientação para os filhos. Mas não é isso que o Senhor deseja. Não é essa história. Nós precisamos aprender, irmão, que o Senhor nos chama para que nossas casas sejam ambientes espirituais de responsabilidade e disciplina. E disciplina não é bater na hora que as coisas ficam ruins, irmão. Disciplina é um contexto de vida, de orientação amorosa, de orientação firme, de posicionamentos firmes. Isso é, isso não é, isso pode, isso não pode. É por aqui que se vai e não é por aí. É um contexto de disciplina que então comunica a importância que os nossos filhos e que os nossos amados têm para nós e para Deus. Então Eli até deu orientação para os seus filhos, mas não é isso que o Senhor requeria dele. Essa repreensão aí é uma palavra diferente. Sabe qual é o sentido da palavra? Repreendeu. Enfraquecer. É não permitir que os filhos se tornem tão fortalecidos que você não tenha mais controle. Compreende, irmão? Será que você já não percebe isso lá no seu pequenininho? Que se você não enfraquecê-lo, você perderá o controle? Isso é o que o Senhor então requeria de Eli, mas ele era permissivo. E os seus filhos se tornaram execráveis. Como é sério. Agora, eles desrespeitaram a Deus. E no verso 29 do capítulo 2, tem uma frase impressionante aí que eu gostaria de chamar a sua atenção. Veja aí comigo, o verso 29 do capítulo 2, 1 Samuel, tá? Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares. Está falando do comportamento execrável dos filhos de Eli. Então diz assim, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu, então veja isso, irmão, e guarda essa frase,
por que me honras, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Essa é a questão da permissividade. Por que honras os teus filhos mais do que a mim? Será que nós temos sido pais aqui, entre nós, que honramos mais os nossos filhos do que a Deus? Isso é permissividade, irmão. Isso é deixar o filho por conta de si mesmo, compreende? Isso desonra a Deus. Permissividade torna os filhos execráveis, imprestáveis, insignificantes. Eles deixam de ser uma flor no jardim de Deus e passam a ser ervas daninhas que contaminam a atmosfera, o ambiente espiritual. Que o Senhor nos ajude. Veja que responsabilidade que nós temos. E lembre-se, o Senhor proveu tudo em Cristo para que nós possamos viver como famílias que descansam dessas mazelas. Mas qual é então a nossa escolha? O que nós temos escolhido? Qual é o caminho que nós temos escolhidos? O resultado de pais permissivos são filhos que não atendem a orientação nenhuma. Pense nisso. Filhos que não atendem orientação nenhuma. Parece uma parede. Eles não olham, não dão retorno. Eles quebram as coisas dos outros como se fosse nada. Eles agridem os outros como se fosse nada. E os pais dão risadinhas. Não é impressionante isso, irmão? A permissividade vai tomando conta, porque o mundo diz que a criança ela vai sendo autoeducada pelo ambiente. E a Bíblia diz, afasta a estultícia do coração da criança com vara. Para que ela entregue a si mesma, não venha te envergonhar. Então, que desafio. Agora, como nós temos pais que dizem aquelas frases que nós estamos cansados de ouvir no contexto da igreja. Nossa, está elétrico hoje. Nossa, hoje está tão agitado. Não está não, irmão. Está sem controle. Está em uma posição em que precisa ser enfraquecido. Porque do contrário, daqui a pouco, não se controla mais. E onde isso vai estourar? Isso vai estourar dentro das casas primeiro. Depois vai estourar entre os irmãos. E também vai estourar fora, no contexto do mundo. Que o Senhor nos ajude, para que essa atitude, então, que o Senhor deseja de nós, ela seja, então, respondida. Vamos mais, né? Como já disse, permissividade não é amor. Deixar tudo, deixar fazer o que quer, não é amor. É egoísmo, é alguém que se sente culpado e não quer dizer não. É alguém que não quer assumir a responsabilidade de ensinar, de inculcar, compreende, irmão? Não quer viver o confronto que muitas vezes é necessário para que o ambiente espiritual seja preservado. Que o Senhor nos ajude para nós avançarmos nisso. E o terceiro aspecto, terceira qualidade ou aspecto negativo aí de pais, como já disse, que talvez seja o mais grave, porque ele vai unir elementos de autoritarismo e permissividade. São os pais negligentes. Essa é uma mistura de autoritarismo e de permissividade. Pais negligentes, irmãos negligentes, mães que negligenciam seus maridos e seus filhos, pais que negligenciam suas esposas, seus filhos, irmãos que negligenciam os outros. Uma assembleia que é negligente àquilo que o Senhor tem falado. Compreende como as coisas progridem, querido irmão? Que o Senhor nos ajude. Pais negligentes. A Bíblia não esconde, por exemplo, as muitas negligências paternas do grande rei Davi.
Davi foi negligente em muitos aspectos da sua paternidade. Se você avança um pouco, o que eu queria sugerir para você, que o que quero dizer com negligência, fala de um abandono. Não é apenas alguém que não presta atenção, mas é alguém que no coração abandona. Irmão, sabe como o mundo está? Tem homens em Portugal, entrando na justiça para adquirirem o direito de abandonar seus filhos. Sabe qual é o argumento? Da mesma maneira que as mulheres podem abortar, nós queremos o direito de abandonar os nossos filhos. É assim que o mundo está. Negligência, abandono. Você se lembra que houveram problemas entre Davi e seus filhos. E a Bíblia registra isso para nós. Nós temos, por exemplo, o assassinato de Absalão, além de outras atitudes de Absalão, mas Absalão mata o seu irmão Aminon, que havia possuído sua irmã Tamar à força. Você se lembra? Como Davi trata isso, irmão? Com negligência. Davi fica sem falar com Absalão por 3 anos. Absalão se afasta, Davi não trata o problema, não chama Absalão, não resolve a questão, 3 anos, abandona Absalão. Qual é o resultado disso? Lá na frente, Absalão se levanta contra o seu pai e usurpa o trono. Compreende, irmão? Se o Senhor não nos conceder graça, qual será então o resultado nas nossas casas? Então, esses são alguns exemplos aí que nos sugerem esse desinteresse pelos filhos e pelos cônjuges. Que o Senhor nos ajude, porque é exatamente o contrário disso que o texto de Deuteronômio nos propõe. Ele nos propõe uma realidade de ouvidos atentos, amor aceso, dedicação diária, ambiente espiritual de realidade que parte da casa, da família. É isso que Deuteronômio vai então nos apresentar. Agora, a chave então apresentada para nós, de forma positiva, é uma família de amor a Deus. Então, eu gostaria de tomar um exemplo, nos primeiros capítulos de Lucas, de uma família. Então, abra comigo, por favor, em Lucas, capítulo 1, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, para que vejamos uma família. Lucas capítulo 1, vamos ao verso 5, por favor. Para que vejamos uma família. E qual foi o resultado, então, que se operou nessa casa. Nós temos aí frases muito simples, mas muito impactantes, a respeito da família de Zacarias e Isabel. Zacarias também era um sacerdote, assim como Eli. Zacarias também ocupava uma posição de autoridade no meio do povo, assim como Saul, como Eli e como Davi. Davi era rei, Saul também, Eli sacerdote, Zacarias sacerdote. Mas Zacarias possuía uma família, ainda sem filhos. Mas eu queria chamar a sua atenção para como a Bíblia destaca características tão positivas e tão longe de um autoritarismo, permissividade e também negligência. Isso passava longe, estava longe daquela casa. Por quê? Qual era o segredo? O segredo é que primeiro nós vamos olhar aqui, depois voltarmos a Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás o Senhor teu Deus. E então,
O verso 5 aí diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, eram dias terríveis, tá, meu irmão? Os dias talvez semelhantes aos que nós estamos vivendo. Dias difíceis, negros, nebulosos, corrompido o sacerdócio, dias difíceis naquela nação. Herodes era o rei da Judéia. Herodes era um estrangeiro, estava ocupando uma posição de autoridade no meio do povo de Deus, um estrangeiro. E então, diz assim: houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Agora, ambos eram justos. Veja que frase, irmão. Ambos eram justos. E essa frase, ela tem uma conotação interior. Ela está falando de características não apenas aquelas que ainda serão mencionadas, que eram visíveis na vida deles. Mas a Bíblia está dizendo que havia características de caráter neles, que são formadas segundo o guardar dos juízos, mandamentos e estatutos. Compreende, irmão? Aqui nós temos uma família que estava respondendo a Deuteronômio 6. Guardarás os estatutos que foram ensinados. Então, mantenha o seu ouvido atento. Aqui nós temos uma família com ouvidos atentos, sabe por quê? Porque esses eram dos poucos que estavam a aguardar o Messias. Por quê? Porque tanta apostasia, porque tanta distração naquela nação, e dentro dessa casa havia, então, um genuíno ambiente espiritual. Havia devoção exclusiva, compreende, irmão? Zacarias e Isabel, devoção exclusiva. Ambos eram justos. Será que isso pode ser dito de você e da sua esposa? Ambos eram justos. Diante de Deus, está vendo que são características interiores, irmão? Porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Deus não vê a aparência, mas não está dizendo que o testemunho exterior não seja importante, mas o testemunho exterior precisa nascer de uma realidade interior. Do contrário, é religião. Ambos eram justos diante de Deus. Vírgula. Vivendo irrepreensivelmente. Agora é um testemunho. Por quê? Porque ambos eram justos. Qual é o resultado? Viviam irrepreensivelmente. Essa é uma família ajustada. Que lindo. Viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Você está vendo Deuteronômio aqui, irmão? Aqui nós podemos ver o quanto esses servos guardaram aquelas diretrizes do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E então nós conhecemos o registro. Nós sabemos que o Senhor achou, então, aquela família tão adequada, que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João. Você lembra que o Senhor vai dizer isso a respeito do precursor? E ele foi escolhido para então nascer em que casa? Na casa de Zacarias e Isabel. E nessa família então foi constituído aquele homem forte, capaz de ensinar, de conduzir a nação a se arrepender dos seus pecados, capaz de ser levantado como um instrumento que apontava uma diferença tão gritante de testemunho para todo o contexto religioso da época. Compreende, irmão? Você vê o que Deus pode fazer através de uma família forte? Você compreende isso?
Você vê o que Deus pode fazer através de uma família forte. Foi gerado João Batista. Aquele homem, então aquele instrumento, aquele precursor, aquele amigo do noivo. Que lindo! Que vai dizer, eu não quando então foi interpelado, porque era um homem de testemunho tão robusto, um homem tão íntimo de Deus, que eles olharam para ele e disseram, você é o Cristo? Então ele disse, não, eu não sou o Cristo, eu sou o amigo do noivo, eu batizo com água, mas virá depois de mim aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Ah, querido irmão, que nós tenhamos filhos que possam ser usados por Deus dessa maneira. É para isso que o Senhor deseja famílias fortes. Será que é esse teu anelo? Ou você anela que teu filho vá para a melhor universidade dos Estados Unidos? Que o Senhor nos ajude, para que Ele possa contar conosco. Porque do contrário, qual será a chance de um legado espiritual ser passado? De um legado espiritual ser encontrado? Ele precisa de pais fortes, capazes de gerar um testemunho. Quantas famílias que já perderam seus filhos? E houve uma quebra de continuidade do testemunho. Você se lembra que Paulo usa para Timóteo a mesma palavra que Deus usa em Deuteronômio, inculque, transmita para as próximas gerações. Em Efésios, Paulo vai dizer, transmita a graça. Para Timóteo, Paulo vai dizer, Timóteo, transmita a homens fiéis a continuidade do testemunho. Compreende, irmão? Essa responsabilidade é sua. Onde está a continuidade do que Deus confiou para você? Porque Ele não confiou para mim, confiou para você. A minha responsabilidade, eu respondo por ela e você pela sua. Então que o Senhor nos ajude, irmão, para que nós sejamos esses instrumentos, como Zacarias foi. Esse homem capaz de oferecer para Deus um ambiente para que Deus levantasse João Batista. Aquele homem tão forte, tão marcante. Então, vamos retornar a Deuteronômio capítulo 5 e já estamos concluindo. Deuteronômio capítulo 5, temos ainda alguns aspectos para mencionar. Capítulo 6, verso 5. Uma pergunta, como o legado passa para a próxima geração? Então, há uma palavra aí, ensinando. Ensinando. Como que é isso, irmão? Vamos colocar todas as nossas crianças num seminário, então o legado será passado? Não, não é exposição de uma ideia, nem de um conceito. É um modo de vida. É assim que nós ensinamos os nossos filhos. Você se lembra quando Lucas vai falar a respeito do Senhor Jesus? Ele diz assim, escrevi o primeiro livro a Teófilo. Então, trazendo à luz, revelando todas as coisas que Jesus fez. Primeiro fez, porque é um modo de vida, não é um conceito, não são preceitos que ele ensinava apenas. Mas todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Porque primeiro, nós precisamos viver como Deus tem nos chamado. E isso já é um ensinamento dentro das nossas casas. E então, assim, o legado de Deus vai sendo transmitido. Nós temos então agora, eu gostaria de chamar a sua atenção para nós encerrarmos para 2 pares de versículos. Primeiro, os versículos 7 e 8, onde você tem a expressão, os versículos 8 e 9, não 7 e 8, 8 e 9. Os versículos 7 e 8 já falamos. Os versículos 8 e 9, eu gostaria de chamar a sua atenção para
atarás como sinal na tua mão. Um sinal na tua mão. Depois, frontal entre os teus olhos. E terceiro, escreverás nos umbrais da sua casa. Então, o Senhor está dando uma orientação muito clara, irmão. Do que o Senhor está falando em termos práticos. O que significa atarás entre as mãos? Nós sabemos que os judeus, de muitas maneiras, desenvolveram interpretações equivocadas, literais, disso que está sendo falado aqui. Então eles criaram aquelas caixinhas que são amarradas aqui na testa. Você já deve ter visto uma foto de judeus assim. Eles desenvolveram também aquelas tiras de couro com textos que são amarrados aqui também. E eles escrevem literalmente nos umbrais das suas portas, naquele mezuzá, aqueles textos então são ali colocados nas portas das suas casas. Agora, do que isso fala? Qual é a realidade espiritual por trás disso? O que significa atarás as tuas mãos? Então vamos lá. Primeiro, fala de nossas obras, de nossos caminhos, daquilo que nós fazemos, de uma vontade realmente devotada a Deus, de uma relação de amor em que os princípios de Deus penetram os nossos corações e então devotam as nossas vontades a Deus. E aquilo que nós fazemos e os nossos caminhos, eles são de conformidade, guiados pela palavra de Deus, compreende, irmão? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então, a palavra atada nas mãos fala das nossas obras, dos nossos caminhos, daquilo que nós fazemos, determinado pela palavra de Deus, não porque há uma regra que deve ser cumprida, mas porque há um mandamento de amor penetrado no coração, que curva, enche o coração e dobra a vontade a serviço de Deus. Compreende, irmão? Isso é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Senhor Jesus vai citar esse texto a um escriba, você se lembra? Quando o Senhor vai falar a respeito disso. Então, o Senhor pergunta para ele como ele interpretava, porque ele quer saber a respeito dos mandamentos de Deus. Então ele vai citar esse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Um coração inclinado, penetrado pela verdade de Deus. Um coração que demonstra amor pelas coisas de Deus. Uma alma convertida a Deus, com pensamentos iluminados pela verdade em Jesus, com sentimentos equilibrados por Cristo, com emoções governadas, límpidas e manifestadas para Deus. Que o Senhor realmente encontre caminho em nós, para que isso seja experimentado por nós. E então, nossa mão, mas não só isso, frontal entre os teus olhos, serão por frontal entre os teus olhos. O que significa isso, irmão? Qual é a realidade espiritual desse princípio? Serão por frontal, irmão. Os nossos olhos tocam as prioridades que nós temos. Os nossos olhos, eles vão demonstrar o que é importante, prioritário para nós. Então a palavra de Deus governando as nossas prioridades, equilibrando a balança da nossa vida, dando valor para o que realmente tem valor. Compreende, irmão? A palavra de Deus por frontal diante dos nossos olhos, não é escolhendo por bom senso, não é escolhendo intempestivamente, mas é a palavra de Deus governando nossas prioridades.
Terceiro, nos umbrais da sua casa. Isso fala de como nós vivemos cotidianamente. A realidade por detrás das portas, para dentro da nossa casa. Como nós vivemos cotidianamente. É uma vida marcada por aquilo que nós realmente somos, crentes em Deus, filhos amados. Uma casa governada pelo Senhor Jesus. Zaqueu, desce depressa, eu vou entrar na sua casa, vai haver salvação na sua casa, de tal maneira que isso vai te impactar e impactar os outros. Isso vai mover em você um coração restituidor, transformado pela minha presença. Umbrais marcados pelo senhorio de Cristo dentro das nossas casas. Compreende, irmão? Como nós vivemos a vida cotidiana. Então, esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer. Agora, o último está nos versos 11 e 12. Então, o verso 11 tem uma expressão muito maravilhosa ao meu coração, aí nesse texto de Deuteronômio. É a frase, casas cheias de tudo que é bom. Você já pensou nisso, irmão? Você não deseja isso? Você não deseja que sua casa seja cheia de tudo que é bom? Ou será que nós queremos casas cheias de qualquer outra coisa? Casas cheias de tudo que é bom. O que será que é isso? O que significa uma casa cheia de tudo que é bom? Segundo o contexto do povo, o que o Senhor estava dizendo é: vocês terão casas que irão contribuir para a vida corporativa. Vocês terão casas que irão extravasar bondade, bênção, para corporativamente. Compreende? Você compreende a bênção disso? Se nós tivermos muitas casas aqui cheias de tudo que é bom, quando nós nos reunirmos, nós iremos trazer muitas coisas boas de Deus, muita devoção a Deus, muitos louvores a Deus, muito amor por Deus. Compreende, irmão? Casas cheias de tudo que é bom. Casas que contribuem para a vida, para a realidade espiritual da Assembleia. Será que você tem contribuído para a realidade espiritual aqui, dessa Assembleia, onde nós nos reunimos? Diante de Deus, sua família contribui para a realidade espiritual desta Assembleia, porque a sua casa está cheia de tudo que é bom? Ou será que nós temos contribuído negativamente, porque nós trazemos algo ruim, algo inadequado, indisciplina, revolta, cobrança, indisposição para com Deus, porque se está indisposto o marido com a esposa, e nós trazemos isso para o tempo em que nos reunimos, com o que nós estamos cooperando, querido irmão? Se nós temos filhos indisciplinados, com o que nós estamos contribuindo na casa de Deus, com a responsabilidade que nos cabe? Você compreende que a casa de Deus é um ambiente onde todos nós somos responsáveis? Ou você acha que é a família do pastor que é responsável então por essas coisas? Casas cheias de tudo que é bom, que contribuem para a realidade espiritual. Então, mais duas coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção aí no verso 11. Poços abertos e vinhais e olivais. Poços abertos. Do que fala isso? Fontes de refrigério. Sua casa é uma fonte de refrigério. Fontes de refrigério espiritual, que foram fornecidas através do trabalho, inclusive do trabalho de outros. Você se lembra quando Boaz vai dizer isso para Ruth? Ruth, venha,
tome da água e do mantimento que os outros trouxeram. Então, quantas casas aqui são devedoras umas das outras desse refrigério, desses poços cavados? Quantas famílias aqui têm aprendido no Senhor a cavarem esses poços, manterem poços abertos de refrigério? Poços de refrigério espiritual. E aqui eu gostaria de fazer um destaque. Quantos irmãos que são como esses poços de refrigério abertos, com experiência espiritual, que podem dessedentar outros. Quantos? Agora, sabe o que nós estamos vivendo nos nossos dias, irmão? Nós estamos vivendo pais que têm sido desprezados pelos seus filhos na sua experiência espiritual. Porque o youtuber, porque o médico e etc. e tal, para citar a criação de filhos, sabem mais e são mais importantes do que a experiência espiritual que o Senhor tem nos concedido na vida da igreja. Para vergonha nossa. Então que o Senhor nos ajude nisso, poços abertos, que você não abriu e que às vezes você não quer beber deles, porque você quer beber de uma cisterna rota, águas barrentas. Quando o Senhor olhou para isso no seu povo, Ele disse: que mal eu cometi contra vocês. Que mal eu cometi contra vocês, para vocês me trocarem. Então o Senhor chama os céus para serem testemunha. Então os céus fiquem alarmados, porque o meu povo me trocou a mim, o manancial da vida, o manancial de águas límpidas. Não querem beber de poços abertos. Poços que não abristes, mas então foram dados pela graça, são providos pela graça. Mas não só isso, vinhais e olivais. Irmão, as vinhas e as oliveiras, elas falam da plenitude de alegria, de graça, de poder do Espírito dentro das nossas casas. Vinhais e olivais que vocês não plantaram, mas que eu dei para vocês, estão disponíveis para vocês na terra, na pessoa bendita do nosso amado Senhor Jesus. Então estão disponíveis poder, graça, vigor da parte do Senhor, alegria em Cristo para nós, que nós não plantamos, mas que então Ele dispõe para nós. Então, para nós encerrarmos, o verso 12 traz uma expressão muito poderosa. E diz assim: guarda-te para não esqueceres. Irmão, nós precisamos ser lembrados sempre. Sabe qual é o nosso problema? Nós esquecemos as coisas preciosas e escrevemos as porcarias nas pedras. E as coisas preciosas nós escrevemos na areia. O Senhor precisa nos lembrar de lembrarmos daquilo que é importante. Então Ele está dizendo, guarda-te, para que você não esqueça da graça e da misericórdia daquele que te tirou da escravidão e te colocou nessa abundância tão maravilhosa. Então, não esqueça que nós olhamos para os nossos lares e não nos esqueçamos da providente graça do Senhor, dispondo para nós caminho, para nós sermos esse povo de devoção exclusiva. Não esqueça. Lembre-se. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra tão rica, tão cheia de marcas de amor por nós. Muito obrigado por Tua palavra tão penetrante, capaz de destruir fortalezas, anular sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do nosso amado Jesus. Muito obrigado. Destrói conceitos velhos e errados, Senhor, que de alguma maneira se alojem
nos nossos corações e mentes com relação à verdadeira família segundo Deus. Nos ajuda a compreendermos esse caminho de devoção exclusiva, de sermos um povo que te ouve, que te ama e que se rende a ti, que tem uma vontade disposta a te servir. Obrigado por esta noite. Nos ajuda a guardar tua palavra, para que ela não seja roubada, não se perca. Oramos em nome de Jesus. Amém.